Bom, muito bom dia a todos. Deus abençoe os senhores e as senhoras. Deus abençoe a casa de cada um. E por falar na casa de cada um de nós, todos já ouviram a expressão: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Eu já fiz um comentário acerca disso, mas é verdade. Quantos aqui não ouviram a seguinte frase quando estavam saindo de casa hoje cedo? Você vai lá rezar? Vou. Põe meu nome na caixinha. Anota meu nome lá. Reza para mim. Tem sempre isso, não tem? Pois é. Isso também tem a ver com essa expressão: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E sabem por que isso? Quando as pessoas percebem que a gente resolveu mudar o nosso estilo de vida, quando as pessoas percebem que a gente, de alguma forma, está tentando se melhorar, elas acham isso bom e falam assim: ó, tal pessoa que era torta, nós no caso, agora parece que está querendo ajeitar as coisas. Então eu vou pedir para ela rezar para mim. Porque quem sabe Deus não ouça a rogativa desta pessoa que está tentando se elevar. Está dando para seguir o raciocínio, né? Eu sempre fico preocupado, às vezes eu penso que eu não consigo me expressar de forma adequada. Então é isso. E da mesma forma, os nossos irmãos desencarnados, os nossos irmãos menos evoluídos do que nós, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a, enfim, dar um rumo certo para as nossas vidas, os nossos irmãos lá das trevas, eles pensam assim: epa, estamos perdendo um sócio, estamos perdendo alguém da nossa turma, né? Quando a gente começa a se encaminhar, sair das trevas para ir para a luz, eles falam: volte aqui. Então se intensificam as nossas provações. Aliás, Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 6, ele diz o seguinte: diz Paulo, o que Deus tem a ver com os ídolos? Sejamos nós, somos nós, o santuário do Deus vivo. Não vamos nos ater a manifestações exteriores, mas vamos sim procurar sempre nos reformarmos, nos melhorarmos. E é pelas nossas atitudes, pelo esse nosso empenho, que nós haveremos de conquistar seguidores. E nesse sentido aí de seguidores, quer dizer, pessoas que perceberão que nós estamos tentando nos melhorar. E elas se sentirão incentivadas a fazer o mesmo. Óbvio, como o Fernando disse, quem tem o dom da palavra é uma grande ajuda. Mas mais do que o nosso discurso, mais do que todo o nosso vocabulário, são as nossas atitudes é que nós conseguimos atingir o maior número de pessoas e conseguimos uma excelência nesse nosso objetivo, que é de transformar o mundo para melhor. Vejam só, nessa mesma segunda carta de Paulo a Timóteo, nesse mesmo capítulo 6, ele ainda diz o seguinte, ele questiona Timóteo pelo seguinte, porque Timóteo andava queixoso e dizia: olha, as pessoas aqui estão entregues a manifestações exteriores, eles ainda estão cultuando ídolos. Está difícil de nós levarmos a palavra do Cristo. Era qualquer coisa assim, tá? Eu estou adaptando o conteúdo da carta ao nosso vocabulário de hoje. O teor da carta era esse. E Paulo diz o seguinte: sabes muito bem, irmão Timóteo em Cristo, que eu já fui humilhado. Quantos padecimentos eu não tive que sofrer? E é verdade, né? E é verdade. Paulo foi humilhado, ele foi preso, ele foi encarcerado várias vezes, ele sofreu todo tipo de humilhação. E o que dizer de Jesus Cristo? Jesus Cristo não fez absolutamente nada de que ele pudesse ser castigado. Mas ainda assim, nós
nós estávamos lá, boa parte de nós estava lá, nós sacrificamos, imolamos o Cordeiro de Deus, nós humilhamos, nós cuspimos na sua face, nós lancetamos o Cristo, nós crucificamos aquele que trouxe para nós o verdadeiro significado da palavra amor. Então, nós, hoje, que resolvemos nos melhorar, a gente vai também sofrer um certo tipo de perseguição. É óbvio que aquelas manifestações de outrora já não cabem mais na nossa sociedade atual. Ninguém aqui vai ser crucificado, ninguém aqui vai sofrer nas chamas da Inquisição. Mas sempre que nós resolvemos fazer uma verdadeira revolução nas nossas vidas, sempre que nós resolvemos nos melhorar, deixar de lado as nossas posturas viciosas, deixar de lado as conversações que não nos somam nada, o que a gente vira? A gente vira um tipo de chacota, né? É assim. Os senhores saem sábado de manhã de casa para vir para cá. Muito provavelmente alguém da família lá vai lá de novo rezar. Vai lá rezar, vai tomar passe, e falam com ironia, não é? E se nós temos qualquer compromisso no domingo, e aí a gente diz assim, não, eu não vou esse domingo, porque esse domingo vai ter um lanche lá na casa que eu frequento. Eu vou lá ver os meus irmãos em Cristo, eu vou lá tomar o passe, eu vou lá rezar. A gente vira motivo de chacota. Agora fizeram lavagem cerebral em você, Agora você vai dar um dinheirinho lá na casa? Tá assim? Mesmo quando eles não falam isso a nosso respeito diretamente, as nossas costas eles falam isso. Se nós não aparecemos num determinado compromisso, porque nós estamos na casa de oração, e eu não estou falando desta casa de oração em específico, mas se nós estamos trabalhando para a nossa melhora, para a nossa evolução espiritual, e aí lá na festa, alguém fala, onde está o fulano de tal? Aí outro alguém responde assim, tá lá rezando, porque agora fizeram lavagem cerebral, só sabe rezar. Agora ele só sabe rezar. Não sai mais de lá. Não sai mais de lá. Meus irmãos, vocês que foram abduzidos por nós, porque é isso que eles acham que aconteceu. Então nós, como abduzidos, segundo o critério da sociedade aí fora, o que eu posso dizer para nos consolar? É bom vir aqui. A gente se sente bem. A gente se sente acolhido. Nós aprendemos ouvindo as reflexões do dia. Nós aprendemos nas conversações de canto do um com o outro. Nós nos melhoramos. Faça uma reflexão dos senhores que já têm uma frequência na casa. A vida não está 100% feliz, mas deu uma melhoradinha. Deu. Nós aumentamos a nossa capacidade de perdoar, não é verdade? Nós aumentamos a nossa tolerância. A gente já começa a compreender um pouco mais e melhor das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então deixem que falem. Deixem. Está sendo bom para nós. E olhem só. Está sendo bom para nós e para o pessoal lá da nossa casa. Porque nós melhoramos dentro de casa. E eles estão percebendo isso. Tanto estão percebendo que falam assim, você vai lá naquele centro espírita de novo? Fala, vou, põe meu nome lá, vai, reza para mim. Não é? Então eles já estão acreditando, porque eles observaram no nosso comportamento que nós nos melhoramos. Não somos anjos ainda, mas haveremos de ser um dia, se nós não pararmos no caminho, se nós continuarmos nessa nossa busca, que deve ser incessante pela melhora, pelo bem, pela evolução espiritual.
Deixem que as pessoas nos ironizem. Deixem que eles falem. Deixem dizer que nós somos agora um motivo de piada. Olhem, um outro exemplo que cabe bem na situação. Quando nós estamos reunidos, ou com a nossa família, ou com o nosso grupo de amigos, enfim, na comunidade em que nós estamos inseridos, né, a comunidade mais íntima, aí alguém começa uma conversa que a gente já percebeu que não leva a nada, não é? Falar de uma terceira pessoa, falar de quem não está presente. Ele está aqui, né? Ele está aqui, né? Eu estou presente. Falar de alguém que não está presente, falar bobagens, conversas que só denigrem, que só prejudicam. Aí as pessoas percebem que a gente mudou a atitude, a gente já não ri para essa rasteirice, a gente já não participa desse tipo de conversação. E aí a gente também começa a diminuir, não eliminar, mas a gente começa a diminuir os nossos excessos. Porque a gente, com a frequência na casa de oração, a gente percebe que nós estamos prejudicando nós mesmos. E nós estamos prejudicando as pessoas que nos amam quando nós nos entregamos aos excessos. Aí a gente tem essa noção. Parece que cai a ficha, né? Essa expressão. A gente fala, hoje eu não vou me exceder na bebida. Vou diminuir um pouco, né? Tirar o pé do acelerador, porque eu ouvi lá na casa espírita ou na casa de oração, como queiram, que não é bom a gente ficar minando o nosso corpo. Isso acontece com as nossas conversações, isso acontece com os nossos hábitos que estão tão arraigados em nós que a gente nem percebe que nós estamos comprometendo o nosso futuro, comprometendo a nossa saúde para daqui a um tempo. Está dando para seguir o raciocínio? É isso. E é pelos nossos exemplos que nós haveremos de melhorar as pessoas que nós amamos, porque estão à nossa volta. É assim, a gente começa a aprender nessa nossa frequência que não vale a pena ficar praguejando, ficar murmurando, ficar de queixumes a todo instante. Aí a gente dá um tempo nessa mania feia de ficar reclamando de tudo. As pessoas nos observam, principalmente os filhos, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, principalmente as pessoas que nos amam. A gente começa a rir com mais facilidade. Então a gente tira da nossa expressão aquele ar acabrunhado, aquela expressão soturna, sisuda. Nós nos mostramos mais receptivos, mais alegres. Não é que a nossa vida esteja totalmente resolvida, mas a frequência da casa de oração nos dá paz. Paz. E quando a gente tem paz, a gente passa a sorrir um pouco mais. Porque a paz faz com que a gente não se entristeça tanto. Faz com que essas dificuldades da vida a gente encare com mais galhardia, com mais coragem, com mais fé. É isso que a casa de oração nos proporciona. O fortalecimento da fé, o aumentado da esperança. E vejam, ainda lembrando, nenhum de nós aqui nessa sala é santo. Aliás, ninguém aqui está muito próximo de ser. Mas o que tem nos diferenciado dos demais e o que tem sido muito bom para as nossas vidas é que nós estamos tentando ser verdadeiramente seres humanos. O que tem feito a grande diferença dentro das nossas casas, das nossas atividades profissionais, é essa mudança de atitude. O que antes para nós era motivo
de repulsa, de questionamento, de reclamação, de palavrório bem rasteiro, ou seja, qualquer coisinha que nos desagradasse, outrora, a gente falava um palavrãozão, né? A gente já não faz mais, ou a gente vai diminuindo. E quanto mais nós nos dedicamos nessa seara, nesse trabalho, menos torpezas, iniquidades, menos equívocos nós vamos cometendo nas nossas vidas. Isso não é só bom para nós e para os que estão à nossa volta, é bom para o nosso organismo físico, é bom para a nossa mente, é bom para a nossa alma. Vejam só um outro exemplo. Eu gosto de dar exemplos, coisa de professor, né? Vejam só. Se nós passamos um dia qualquer, fazendo bobagem atrás de bobagem, né? Todo tipo de bobagem. A gente enganou aqui, mentiu ali, foi desonesto, fizemos comentário a respeito de alguém que não estava presente, nos dirigimos desrespeitosamente a outro alguém, negligenciamos o que é da nossa obrigação, da nossa responsabilidade. Meus irmãos, como é que uma pessoa que passa um dia assim, cometendo pequenos erros, como é que essa pessoa quer ter uma boa noite de sono? Como é que essa pessoa quer ter tranquilidade quando recostar a cabeça no travesseiro? Vai ficar difícil, né? Fica muito difícil. Então a gente começa a entender o ciclo que é a nossa vida. Ele é cíclico. A minha noite depende do meu dia. E o meu dia depende da noite que eu passei. Está dando para entender? Se eu tive uma noite muito difícil, o meu dia consequentemente vai ser difícil. Se eu tive um dia estressante, fica muito difícil, a menos que eu tome comprimidos para dormir. Mas aí eu estou comprometendo o meu corpo físico. Uma coisa puxa a outra. Outra coisa, nós gostamos de ser respeitados. Eu sempre volto nesse assunto. Aqueles que já me conhecem vão falar, mas ele vai falar disso de novo. Vou, porque isso tem que ficar sedimentado, muito cristalizado em nós. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de sofrer humilhação. Ninguém gosta de ser desrespeitado. E nós sabemos isso. Todo mundo sabe isso. As crianças sabem isso. Quem já sofreu humilhação, quem já sofreu injustiça, sabe como isso ferve aqui dentro. Então por que nós muitas vezes fazemos isso? Porque muitas vezes nós humilhamos as pessoas. Porque quando a gente faz um gracejo para alguém, e esse alguém não esboça nenhum sorriso, a gente se diverte, né? Mas se humilhou o outro, não teve graça nenhuma. Não teve graça nenhuma. A gente, ao longo da nossa caminhada terrena, nós vamos desenvolvendo o hábito de se divertir às custas dos outros, né? Vejam as pegadinhas aí. A gente adora, a gente se diverte vendo o outro se estrepar. E se o outro é uma pessoa que não nos é simpática, alguém que nós não gostamos, aí a gente aplaude, aí a gente adora. E aí a gente não sabe o mal que isso traz para nós. Eu vou ser um pouco místico e explicar isso em termos mais filosóficos, vamos dizer assim. Um carro anda, o carro se movimenta. Por quê? Porque tem um motor, né? Então assim, a gente vê o carro em movimento, nós não estamos vendo o motor, mas nós sabemos que tem um motor, porque o carro está andando, não é? Acho que todos concordam com esse exemplo. Você vê o carro passando, você fala, tem motor, porque tem motor, tem combustível. Eu não estou vendo, mas se ele está andando, tem motor e tem combustível, não é? Ok, mesma coisa. Há alguns anos, alguns séculos até atrás,
as pessoas mal acreditariam que a gente conseguisse iluminar o local. Nós não vemos a eletricidade, mas ela existe. Hã? A eletricidade existe. A gente não consegue ver. Então nem tudo que a gente não vê, não significa que não existe. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, quando nós obramos, quando nós trabalhamos na maldade, no erro, no escárnio, na desfaçatez, nós atraímos para muito próximo de nós, muito perto de nós, tudo que é semelhante às nossas atitudes. Está dando para seguir o raciocínio? Então vamos dizer assim, se eu me entrego a qualquer tipo de estultícia, a qualquer tipo de atitude viciosa, que degrada, que denigre, eu chamo para perto de mim, à minha volta, todas as forças negativas que se coadunam com essa minha atitude. Por favor, acompanhe o raciocínio. É um pouco difícil, mas dá para... né? Tá. Essas forças que a gente costuma dizer, as trevas, os irmãos menos evoluídos, ou os nossos obsessores, né? Porque não pensem que quando a gente morre, a gente vai para o céu. Nem para o céu, nem para o inferno. A gente só muda de condição. E todos aqueles que cometeram erros quando encarnados, eles estão cometendo erros desencarnados. É por isso que quando, do nada, a gente fala, hoje me deu vontade de fumar, hoje me deu vontade de fumar. Mas quando nós fumamos, tem mais uns 2 ou 3 fumando com a gente. Quando nós bebemos e nos excedemos, por que a gente se excede? Porque a gente está bebendo não só por nós, mas mais um monte que está se beneficiando do nosso corpo material para também ter o prazer ou da bebida, ou do cigarro, ou de qualquer outra substância. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, olhem só como a gente tem feito um mal grande para os nossos familiares. Nós absorvemos essas forças deletérias, essas trevas. Lá no grupo de amigos, lá na biqueira, não importa. A gente vai para casa, esse pessoal acompanha a gente. Esse pessoal entra dentro de casa. Nós colocamos a desarmonia dentro de casa. Os nossos happy hours, dependendo dos locais onde nós estamos, eles estão impregnados de forças deletérias, de trevas. Essas coisas que a gente faz aí, quando a família não está vendo e a gente acha que está muito bem resguardado, escondidinho, lembre-se, aqueles que não têm um corpo material, eles vão para qualquer lugar. Eles ouvem o que nós pensamos e eles nos acompanham. E aí, a gente chega em casa, chupa uma bala de menta e acha que está tudo resolvido. Nós abrimos a porta, nós entramos e eles entraram conosco. Eu vou dar um exemplo. Assista um filme de vampiro. Nos filmes de vampiro é sempre assim. O vampiro nunca entra na casa da pessoa se a pessoa não convidar, não é? É assim sim. E vocês sabem por que os filmes mostram esse aspecto? Porque é realmente assim que acontece. Se a minha casa, que é o meu templo, ela está resguardada. A minha casa é a minha igreja. Deus vive em mim. Acabei de fazer referência à segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, que ele diz: o Deus vive em mim. Então a minha casa é a minha igreja, é onde eu durmo, onde eu faço as minhas refeições, onde estão, pelo menos, supostamente, as pessoas que eu mais amo. Mas eu abri as portas do meu templo carnal, e do templo onde eu habito, e convidei os vampiros para vampirizarem não só a mim, mas todos aqueles que eu digo que amo. Mas a gente errou, mas não tinha intenção de errar. Nós nem sabíamos que isso acontecia, mas agora a gente já sabe. Agora a gente já sabe. Então tomem cuidado com aquilo
que os senhores trazem para dentro de casa, os senhores e as senhoras. Tomem cuidado com as rogativas, os chamamentos que os senhores fazem dentro de casa. Por exemplo, nesses tempos de internet, a gente acessa sites aí, enfim, os sites que tem aquelas coisas que nem convém a gente fazer referência. Dentro de casa, nos nossos quartos, nós estamos vendo imagens, situações que são chamariz. Aliás, são sirenes. Tem pornografia aqui. Eles vêm e eles se instalam. E aí a gente não sabe, porque lá na nossa casa os talheres vivem caindo, as lâmpadas vivem queimando, o cachorro vive doente, as plantas secam. Eu não sei o que acontece. Nós plantamos a desarmonia em casa. Nós abrimos as nossas portas e convidamos tudo que é de ruim para entrar dentro da nossa casa. Por isso que o Laércio diz nas reflexões dele, nas palestras dele: tomem cuidado quem vocês deixam entrar em casa. Porque nós, encarnados, a gente nunca está sozinho. Nunca! Nós temos um anjo guardião. Nós temos um mentor, um guia. Cada religião tem uma forma, né, de nomear essas pessoas que nos acompanham. Eu prefiro dizer que é meu anjo da guarda. Nosso Pai é tão bom. Eu tenho mais 10 minutos. Nosso Pai é tão bom que quando nosso Pai nos criou, quando nós saímos das mãos do Criador, Ele pegou um espírito melhor do que nós, mais evoluído, e falou assim: vem cá, meu filho, acompanha este. E você vai acompanhar. E conforme ele for evoluindo, eu vou tirar você e vou pôr um mais preparado do que você. Tá? É assim que a coisa funciona. Então nós nunca estamos sozinhos. Mas veja, e aí a gente vai fazendo a nossa caminhada terrena. Nessa, em vidas pregressas, enfim, nós já estivemos aqui várias vezes. Mas o nosso anjo, ele cobre o rosto com as asas de tanta coisa errada que a gente tem feito. Nós, voluntariamente, nos afastamos daquele que Deus colocou do nosso lado. E sabe quem a gente colocou no lugar do nosso anjo guardião, do nosso protetor? Os irmãos que estão perdidos nas trevas. Aí a gente se torna violento. Aí a gente se torna vicioso. Aí a gente se torna devasso. A culpa é nossa. Todo o mal que se apresenta diante de nós, a culpa é de cada um de nós. Pela nossa falta de vigilância, pela nossa cupidez, pela nossa falta de luz. Qual é a parte boa de tudo isso? É que nós estamos tentando melhorar. É que nós estamos buscando intensificar a luz que pulsa nos nossos corações. Os nossos corações ainda não estão totalmente endurecidos, nem totalmente gelados, nem totalmente apagados. Nós ainda temos uma chama, uma mesma, mas ela pulsa. É uma luzinha. O que a gente pode fazer? O que a gente faz no nosso churrasco? A gente não assopra, não abana? Para levantar fogo? Vamos abanar essa nossa brasa. Vamos fazer a nossa chama voltar a arder. Vamos aquecer a nossa forma. Sejamos nós essa brasa incandescente para aquecer toda a nossa volta. Sejamos nós mais um foco de luz. Perdão, não fiquem muito convencidos dessa situação. Não fiquem se achando o último biscoito do pacote, porque nós temos que ser humildes, porque a gente não consegue nada sozinho. Vamos chamar para nosso lado, para perto de nós, de novo, o nosso anjo, que a gente fala: meu filho, eu não estou gostando não. Esse negócio de eu prefiro ficar na companhia das trevas.
Vamos chamar ele de volta. Porque ele nunca se afastou tanto da gente. Nós nos afastamos dele, mas ele fica em volta, tentando nos ajudar. Por isso que às vezes nós temos uns insights, né? Nós temos uma luz, uma intuição, algo que nos diz assim, não faça isso. Mas a gente faz. Sabe aquela vozinha dentro da nossa cabeça? Walt Disney diria que é o nosso grilo falante, né? Nós somos Pinóquios. E aí, o nosso grilo falante diz assim, não faça isso. E a gente vai fazendo. Todo mundo conhece a história do Pinóquio? Então, o grilo falante falava, e o Pinóquio só fazia bobagem, não é? Pois é. Vamos deixar de ser Pinóquio, vamos deixar de ser boneco de madeira. Vamos ouvir a voz da nossa consciência. Tem 5 minutos. Vamos ouvir a voz da nossa consciência que diz assim, diminua, vai mais devagar, não vai com tanta sede ao pote, não consuma 10, consuma 1. Não dê risada dessa piada horrorosa, não ouça esse tipo de música que só fala bobagem e não te ajuda em nada. Prepare-se para ter uma noite boa, então seja bom durante o dia. Tenha tranquilidade, pense no futuro, pense no dia de amanhã, pense na semana seguinte, no ano seguinte. Pensem que este corpo que nós habitamos, ele gasta com o tempo, mas nós não morremos. E Deus, na sua infinita sabedoria, um dia vai tirar a gente desse corpo e vai colocar em outro, para a gente começar tudo de novo. Então a gente vai fazer xixi e cocô de novo na fralda, a gente vai aprender a andar de novo. É Deus dizendo, meu filho, você fez muita bobagem, tira você daqui, põe você no outro corpo. É o mesmo. A isso nós damos o nome de reencarnação. Agora você vai fazer tudo de novo e vê se passa certo dessa vez. Deus vai chamar um anjo guardião e falar, olha, você falhou, eu vou pôr outro aqui. Então é a mesma pessoa, num outro invólucro carnal. Pensemos nisso, para a gente não ter que voltar para esse mundo, que esse mundo está difícil de viver. Tem muita violência. E quem tem filho, filha, sabe disso. Pensem, que mundo que nós vamos deixar para as pessoas que vierem depois de nós. Que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade. Que a gente, se nós amamos muito os nossos familiares, que a gente aprenda a amar todos, porque nós já entendemos que somos todos filhos de um mesmo Pai. Somos uma família. E se ficar muito difícil para a gente amar os que nós temos algum tipo de prevenção, os nossos inimigos, aquelas pessoas que realmente a gente não vai muito com a fachada, então que a gente ame verdadeiramente as pessoas que nos são caras, as pessoas que dependem de nós. Pensemos no dia de amanhã, que mundo que nós vamos deixar, porque cada um é responsável por isso. Pensem que nós chegaremos do outro lado, lembrando, nós não vamos morrer, nós seremos retirados desse invólucro. E aí, o Senhor do Universo dirá assim, meu filho, você vai ter que voltar, porque você fez muita bobagem. Vamos ver se dessa vez você consegue acertar. É por isso que a gente volta tantas vezes. Alguns de nós aqui nessa sala já voltaram milhares de vezes. Deus abençoe a todos. Lembrando, Jesus, quando chegava numa reunião, numa casa qualquer, Jesus dizia assim, a paz esteja convosco, a paz esteja nessa casa. Porque o que a gente mais precisa é de paz. Porque tendo paz, vem o amor, vem a consideração, vem o respeito, vem a cura. Então que a paz, que nós nos encontremos em situações de mais paz. Que assim seja. Eu posso ler,